Paralelo a isso, né, a essa treta do Elon Musk, tem as denúncias, né, sobre o regime brasileiro, que eu acho que as denúncias têm um problema nelas, elas estão erradas, mas tudo bem, elas estão fazendo barulho, encabeçadas pelo bonde do Eduardo Bolsonaro, aqueles deputados ali que fazem parte da corte do Eduardo Bolsonaro, né, que estão viajando pelo mundo, né, para falar, foram lá fazer a denúncia na calçada do Capitólio, né, nos Estados Unidos, daí depois foram na OEA, né, fazer a denúncia aos membros do Foro de São Paulo que ocuparam a OEA, né, se infiltraram na OEA, são todos agentes do Foro de São Paulo, mas de fato foram lá, isso da mídia, é importante, né, foram na Heritage Foundation, agora foram, de fato isso realmente foi importante, né, ir no Parlamento Europeu, né, fazer essa denúncia, isso foi a melhor coisa que eles fizeram, foram agora, estamos lá em Bruxelas e tal, então estão fazendo esse barulho que está chamando a atenção do resto do mundo sobre o problema, né, sobre o problema, essa dobradinha Lula-Alexandre de Moraes, né. Junto com isso, tem os exilados do Brasil nos Estados Unidos, como o Alan, a Ludmilla e o Paulo Figueiredo, que acho que são os mais importantes, que estão fazendo um grande barulho por lá também. Né? O Paulo Figueiredo tem feito um trabalho excepcional, né, desse ponto de vista, né? De certa vez se redimindo enfim, né, do que aconteceu ali depois das eleições brasileiras, aquele papo de quartel, general, né, aquela mentirada toda, né, informações privilegiadas, aquela mentirada toda, né, mas assim, tem feito um excelente trabalho, né, denunciando a situação brasileira em grandes canais americanos, né, em grandes canais, para grandes jornalistas e influenciadores, né, da opinião pública americana. Foi no Tucker Carlson, foi no Steve Crowder, foi na Prager, estava lá com aquele indiano, o indiano lá esqueci o nome dele, economista liberal. Ah, sei, também fugiu o nome dele. Ele está fazendo um grande trabalho, assim, ele tá espalhando essa história por todo lado, né? Tá ali, né? Tá fazendo o trabalho dele, né? Se o Trump ganhar as eleições, ele tem muita chance de ser né, tá ali muito perto ali, capaz até de virar um conselheiro para a América Latina do governo Trump. Aliás, acho que ele está em campanha mesmo para isso aí, né? O que seria uma coisa muito boa, né? E então assim, ele está contando essa história, né? O Alan e a Ludmilla também. O caso da Ludmilla impressiona todo mundo lá nos Estados Unidos. Fala, porra, é uma juíza, né? Uma juíza federal, né? Qual o crime dela? Ela tomou sorvete sem máscara no shopping. Quer dizer, isso é a desculpa, né? O crime dela foi ter divulgado o site do Alan, né? Então, assim, a história pegou fogo e não tem mais. É como dizia a filósofa Dilma Rousseff, uma vez que o creme saiu do dentifrício, ele não volta mais para o dentifrício, não é? É isso que está acontecendo. A pasta saiu do dentifrício, não volta mais para o dentifrício, né? Não tem como voltar. E aí, o governo brasileiro, o STF, a imprensa, todo mundo percebeu a merda que fizeram, do ponto de vista deles. Falou, mexemos com o cara errado. E aí recomeçaram o deixa disso. O primeiro deixa disso veio do Globo, o editorial do Globo. Veja bem, né? Olha, o Alexandre de Moraes, de fato, está exagerando mesmo, mas também o Elon Musk, né? Não pode falar que não vai cumprir ordem judicial. Calma aí, galera. Quer saber? Vamos esquecer dessa história. Foi do grande mal entendido. Aí depois veio o Barroso. O Barroso certamente recebeu algum recado para falar o que ele está falando. Veio o Barroso, né? Olha, essa história aí do Elon Musk, que é uma página virada. Página virada para quê, meu filho? Capítulo encerrado. Capítulo. Quem encerrou o capítulo? Vocês? Porque vocês tiraram o nome dele do inquérito? Não, né? Então tá lá. Então a página continua aberta, né? O capítulo continua aberto. O Alexandre de Moraes parou de perseguir as pessoas? Não. Soltou alguém? Soltou alguém? Retirou as ordens de derrubada ilegal de perfil do Twitter? Não, né? Então não tem página virada nenhuma. A única coisa que você está pedindo é arrego. O nome do que o Barroso está falando é pedir arrego. Ele falou, gente, pelo amor de Deus, para de falar disso porque está queimando o nosso filme. Tá? Então ele recebeu o recado de alguém e deu um recado para a imprensa. Falou, parem de falar disso.
Só que a imprensa também deve ter recebido o seu recado, né? No primeiro momento era chamar ele de atacar o Elon Musk, né? Dizer que ele realmente estava interferindo na soberania nacional. Sim. E eu vi muitos jovenzinhos descabeçados repercutindo isso por aí. Até o que mais tem é jovem burro. Aliás, a função do jovem é ser burro porque ele é jovem, né? Então, mas aí a imprensa também começou. Opa, calma aí. Porque a imprensa já entendeu de que algo está acontecendo. A gente não sabe o que é esse algo, nós não temos informação, mas algo está acontecendo e a imprensa sabe. A imprensa começou a ter aquele certo distanciamento higiênico do Alexandre de Moraes. Aí a Folha acabou fritando ele esse final de semana. Sim, né? O Estadão, meio aqui, envergonhadamente, acabou fritando. A Veja ainda não, mas deve fazer ao longo da semana, porque esse final de semana eles já estavam com a matéria pronta, né? Então soltaram aquela matéria bosta. O X da questão, né, que chama matéria, que é basicamente falando que tem que regulamentar mesmo as mídias sociais, porque olha só, né, esse caso do Elon Musk só põe, né, mais gasolina ainda nas pretensões da extrema-direita brasileira. Isso é e importante discurso você de ódio, mencionar, porque uma das primeiras respostas de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira foi nesse sentido, né? De mais censura, de regulamentação. O Pacheco, o Arthur Lira, que é um sujeito assim 100 vezes mais inteligente que o Pacheco, né, e consegue captar muito bem as coisas que estão acontecendo. Ele tem um radar assim para sensibilidades. O Arthur Lira é muito bom. A primeira coisa que ele fez, ele falou assim, isso aqui, daí ele olhou e falou assim, bom, quer saber? Vamos enterrar esse projeto, não tem jeito. Aproveitou porque o projeto veio do Senado para discutir na Câmara. Ele falou, vamos enterrar esse negócio, vamos começar do zero, do meu jeito. Né? Agora vai ser do meu jeito. Só que é ano eleitoral. Então ele montou o grupo de trabalho para 40 dias, todo mundo sabe que não vai dar, daí daqui 40 dias já começou a preparação para a campanha, o Congresso está vazio, esse negócio vai ficar mais para frente. E o STF diz, ameaçando que vai ele mesmo regular. Imagina, né? O STF querendo porque agora vão votar o tal do ponto 19 do Marco Civil da Internet, aquele mesmo Marco Civil que o Alexandre de Moraes está atropelando, né, segundo as acusações do Elon Musk. Isso. Né, que diz se as plataformas vão julgar a constitucionalidade do artigo, né, que diz se as plataformas são ou não responsáveis pelo conteúdo. A gente já sabe o que eles vão decidir, né? Isso é joguinho de carta marcada. Né, aí vamos ver se o Senado tem poder de fazer alguma coisa ou não. Né? Quem está muito nessa torcida também é o Felipe Neto, né? Que o nome dele também surgiu. No meio do negócio eles jogaram o Felipe Neto no meio da treta, que eles jogaram ele, né? Se jogou. Mas foi uma nova denúncia também, não é? De ele ter privilégios dentro do X, né? Isso foi apontado ali. Não só privilégio, como pressionando funcionários do X a perseguir o Alan. Né? Exatamente. A perseguir o Alan. Né? Muita coisa vindo do à X, tona, não, né? né? Do Twitter. Twitter, bom até Twitter. Dar o nome da época. Dinesh de Souza, realmente, alguém me lembrou aqui, que o indiano. O Paulo Figueiredo foi bater um papo lá com o Dinesh de Souza. Bom, então essa é a confusão. E é óbvio que isso aí chamou a atenção do mundo. E as pessoas começaram a fazer pesquisa para tentar entender. O número de gente que entrou no Twitter, eu vi esses dias, eu não lembro. Também é muito alto o número de downloads para as pessoas poderem acompanhar. A mais baixada. A mais baixada, né? Plataforma no Brasil. Para as pessoas acompanharem. E a Veja, ela falou, olha, o Twitter está em crise desde que o Elon Musk comprou o Twitter, etc, etc. Né? Então, assim, o mundo quer saber o que está acontecendo. E o que acontece? O mundo não olha para o Brasil com os filtros ideológicos da Daniela Lima, né, do Josias de Souza, do pessoal do Brasil 247, do pessoal da CNN Brasil, né, dos jornalistas da Folha. Eles não olham para o Brasil com esses olhos. Né? Assim, eles olham com os parâmetros de culturas políticas civilizadas. Né? É assim que as pessoas olham para o Brasil. Né? E todo mundo que olha para o Brasil olha a cabeça do Alexandre de Moraes, aquela careca lustrosa dele, e já entende o que está acontecendo. Fala, bom, quando você fala assim, esse sujeito aqui era advogado e membro do partido que o colocou lá como juiz, né, do PSDB. Por mais que o Temer não fosse do PSDB, era tudo o mesmo grupo. O Zanin, que é essa história agora também que o Musk começou a bater, foi bom, o Zanin
o Lula colocou o advogado de campanha dele, o advogado dele na Lava Jato, aliás, né, que foi, como ele foi preso, foi no âmbito da Lava Jato, de juiz do Supremo. Fala, bom, essa Suprema Corte virou uma piada. Aí depois, né, compartilhando um post do Nicolas. Verdade. Né? Aí ele começou batendo no negócio do Dino também. Falou, o que é? Tem um cara do Partido Comunista na Suprema Corte? Então, assim, são coisas que isso não reverbera na imprensa americana, porque tudo vem filtrado para aqui. Então, quando isso fala, então, veja, a verdadeira bolha é a imprensa. Então, fura a bolha da imprensa brasileira que tenta fazer esse controle de narrativas. Né? E aí, agora, os Estados Unidos e a Europa olham e falam, opa, calma aí, como é que é esse negócio mesmo? O Glenn tem explicado também um pouco, né, desse contexto todo. O Glenn só não explica que ele é o responsável por essa bagunça, né? Dá um estado de nervo ali, mas de alguma maneira ele tem sido também um pouco porta-voz disso, né? Sim. Ele é um agente do caos, né? Ele gosta da bagunça, né? E então ele também tem falado. Então, assim, esse negócio começou a reverberar, não tem mais como parar. Né? E, além disso, Ana, tem a questão que eu estou falando há bastante tempo. Aliás, estou escrevendo um texto, deve ser no Brasil sem medo daqui a uns dias. Que assim, o Elon Musk ele não é um milionário dono de rede social como é o Mark Zuckerberg, ou como é o Jeff Bezos, dono da Amazon. Né? Ele é isso também. Né? Mas ele comprou o Twitter não porque ele estava interessado em ganhar dinheiro com o algoritmo, mas ele comprou o Twitter para fazer política. Né? Agora, assim, qual grupo pertence o Elon Musk? Isso tem que se perguntar. Né? Vejam, o Elon Musk ele é dono da SpaceX. Certo? Aí todo mundo fala assim, o Elon Musk brincando de soltar foguetinho para chegar na Lua, em Marte. Olha, isso aí é coisa de gente caipira, tipo Andréa Sadi, que vai lá e fala assim, o Elon Musk é um menino mimado. Fala, o Elon Musk ele não é um menino mimado. Vocês confundem o tipo do sujeito, a personalidade, o jeito dele falar e tal, com a posição do sujeito da escala de poder. Né? O que é a SpaceX? Veja, a SpaceX é dona de um treco chamado Starshield. Starshield, ele é só assim, o maior programa militar em funcionamento atualmente nos Estados Unidos. A Starshield está desenvolvendo um contrato de 2 bilhões de dólares, né, para o Pentágono, a maior rede de satélites militares em funcionamento, que já foram colocados vários no ar. A gente já tem notícia, né, já vazou, porque isso é tudo classified, né, confidencial, né, mas a imprensa já conseguiu vazar, né, 12 lançamentos da Falcon 9, né, já levaram satélites, entre os satélites da própria Starlink, né, os satélites civis do Elon Musk, satélites de uso da Starshield. E o que esses satélites fazem? Olha só que coisa impressionante. Né? Bom, do Pentágono tem satélites espiões, né? E da Space Force, a Space Force é uma nova força armada que o Trump montou, que você tem a Marinha, a Aeronáutica, os Navy, né, os fuzileiros navais, o Exército dos Estados Unidos, que o fuzileiro é uma força independente, né? O US Marine, né? US Marine, o Exército, e agora você tem a Space Force, que é a força da Guerra nas Estrelas, né? Força espacial. Então, o Elon Musk faz serviço para todos esses caras. O Starshield colocou esses satélites lá. Então, o que esses satélites fazem? Eles conseguem ter uma visão em tempo real, quando tiver a rede toda montada, tá? Por enquanto não tem. Mas uma visão em tempo real de qualquer ponto da Terra, em alta definição, que não é pouca coisa, né? Mas, principalmente, monitorar, rastrear e interceptar mísseis balísticos e hipersônicos. Né? Então, ou seja, eles estão construindo um domo, né, para impedir ataque de mísseis. E quem está fazendo isso? O senhor Elon Musk. Além disso, por exemplo, a Starlink foi fundamental para a sobrevivência das Forças Armadas ucranianas durante a invasão da Rússia, a invasão pela Rússia. Tá? Foi ali, aliás, que se perceberam o potencial militar da Starlink. E foi quando então surgiu o contrato. O Elon Musk não queria que a Starlink fosse usada para fins militares, então surgiu a ideia de criar o Starshield. Mesmo assim, ele mandou os satélites para lá, mandou um monte de antena para a Ucrânia não ficar sem comunicação. E essas antenas, porque elas são móveis, né, da Starlink, estão sendo usadas para que as Forças Armadas ucranianas consigam
comunicar e assim conseguir resistir aos ataques da Rússia. Bom, e o Elon Musk mandou tudo isso aí de graça lá. Falou, bom, a Ucrânia não vai ficar sem internet. E de fato começaram a usar. E num determinado momento eles tentaram usar os satélites da Starlink para localizar e afundar uma frota russa que estava no Mar Vermelho. O Elon Musk falou, esse vai ser o próximo Pearl Harbor, se eles afundarem essa frota russa, o negócio vai escalar de um ponto, vai virar uma guerra mundial. Ele cortou o acesso, aí isso deu um rolo do cacete e tal, só como que pode um sujeito, uma única pessoa tomar uma decisão de guerra dessa, que de certa maneira selou o destino da guerra, né? Isso gerou uma certa confusão, mas mesmo assim a Starlink continuou lá, eles continuam usando. O Elon Musk chegou e falou assim, ano passado, falou, só que esse negócio é muito caro, é um puta dinheirão, acho que já cumpri meu papel, vou tirar, já deu, né? Não consigo ficar pagando esse negócio para sempre. O que aconteceu? O Pentágono chegou pro Elon Musk e falou, não, fica tranquilo que a gente paga a conta. Pode deixar o satélite lá funcionando, as antenas, e a gente paga a conta. Então, o Pentágono está bancando a Starlink na Ucrânia, porque se entende que aquilo é essencial para a guerra e para a sobrevivência, para a resistência ucraniana na guerra contra a Rússia. A Starlink e a Starshield já foram instaladas em 200 navios de guerra nos Estados Unidos, ainda em fase de teste. Mas nessa fase de teste, já tem, eu estava lendo relatos de almirantes americanos dizendo que o fato do Starlink estar no navio, que já tinha uma certa experiência em fazer comunicação via satélite, assim, mudou tudo, porque a comunicação via satélite era uma coisa, agora a internet via satélite da Starlink é outra. Então você está lá no meio do Pacífico, né, a milhares de quilômetros de qualquer lugar, e a internet funciona muito bem. Ele falou assim, então isso mudou completamente nossa maneira de criar estratégias, responder a situações, comandos, né, mudou tudo a presença da Starlink dentro da Marinha Americana. Sem contar o próprio Twitter, que é usado, né, pelo Pentágono para derrubar governos, né, foi usado lá na Primavera Árabe para influenciar decisões econômicas, etc. Assim, as redes sociais são fundamentais para isso. Definitivamente. Então, veja, isso é o Elon Musk. Né? O Elon Musk não é um milionário mimado, como diz, né, aquela estúpida da Andréa Sadi, né, nessa questão. Um menino mimado. Fala, não, André, não é um menino mimado. Dá para conversar como gente grande, por favor? Ele é um asset, um bem, um recurso importantíssimo do aparato bélico-militar americano. Mas ele critica o Biden, isso não faz sentido. E daí quem critica o Biden? Ele critica o Biden, mas o governo americano tem contratos bilionários com ele, inclusive dentro do governo Biden. O Exército, a Space Force, a NASA é 95% hoje dependente do Elon Musk. Né? O projeto Artemis, que é o projeto de criar estaleiros para a construção de foguetes na Lua, para de lá eles serem mandados para Marte, é basicamente desenvolvido pela SpaceX. Aí tem a Lockheed Martin, tem a Boeing, tem outras empresas que fazem parte, mas quem desenvolve os cargueiros que estão levando as coisas para a construção de plataformas espaciais, para pesquisa, etc., é a SpaceX. Outra coisa, o governo americano tem a política de transição energética, né, para energias limpas. Então, no negócio do carro elétrico. O Elon Musk faz carro elétrico, um monte de gente faz carro elétrico. Né? Então isso aí não é o problema. Mas o grande problema, sabe o que é? Pode perguntar para quem tem carro elétrico. O grande problema é o que é abastecer aquela merda. Né? Você tá na estrada e fala, bom, agora tem que mudar o caminho para ir num lugar onde tem um negócio que abastece o carro elétrico. E qual que acontece? Quando você vai abastecer o carro elétrico, você leva 1 hora para abastecer, né, o carro elétrico no carregador. Então, se uma viagem de 4 horas, vai ter que parar, então ela vai levar 5, dependendo até 6, porque se tiver fila no carregador, porque normalmente tem 1 ou 2 tomadas, né? Mas o Elon Musk tem o quê? Ele tem o Supercharger, né, que carrega a porra do carro em 15 minutos. Né? E o pior, ele tem isso nos Estados Unidos inteiro. Só que elas são exclusivas para quem tem Tesla. Né? Então o Tesla tem os seus próprios pontos de carregamento de carro elétrico, espalhado nos Estados Unidos inteiro, uma puta infraestrutura. Que, aliás, é que é o Elon Musk faz, ele investe em infraestrutura. O negócio dele não é vender cacareco. Né? O carro é cacareco, o negócio dele é vender a infraestrutura. O grande serviço da Tesla é esse, você conseguir abastecer o carro em 15 minutos em qualquer lugar dos Estados Unidos. O governo americano sentou com o próprio Biden, gente. O Biden chamou o Elon Musk e falou o seguinte, a gente precisa fazer essa transição energética e para isso acontecer, para o carro
elétrico realmente vingar nos Estados Unidos, virar uma coisa viável, a gente precisa da sua infraestrutura. Então a gente precisa que a Tesla abra para carros que não são da Tesla abastecer. Aí o Elon Musk falou, dá para fazer, mas vai custar dinheiro, né? E aí tem mais um contratinho do Elon Musk, né, da Tesla com o governo americano, né, para abrir para carros que não são da Tesla usar os seus supercarregadores em qualquer lugar dos Estados Unidos. E uma parte, ele só liberou uma parte, né, disso aí. Então, até a transição energética americana depende do Elon Musk. Então, assim, isso é o Elon Musk. Agora, vocês acham, sinceramente, que o establishment americano, né, o complexo industrial militar americano, o Departamento de Estado americano, o Pentágono, vai deixar o Elon Musk ser fritado por um juizeco de um país de 5ª categoria perdido no meio da América Latina, para quem ninguém dá bola. E, aliás, um juizeco que provavelmente foi o próprio Pentágono que colocou lá. Vocês acham mesmo que isso vai acontecer? Vocês acham que esses jornalistas que estão mudando de opinião agora, repentinamente, a respeito do Alexandre de Moraes, estão fazendo porque, de repente, a democracia e a liberdade de opinião tocou fundo nos seus corações e eles se converteram, né, de puxa-sacos da tirania a democratas, né, empedernidos da noite pro dia? Gente, o mundo não funciona assim. Não é assim que a banda toca. Assim, ó, o mundo é mais ou menos assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não era assim até agora com o Alexandre de Moraes? Né? Ele falava, a gente obedecia porque a gente tinha juízo. Veja, o Elon Musk não falou que vai desobedecer as ordens do STF, não é porque ele não tem juízo, é porque ele está do lado do manda quem pode. Esse é o segredo dessa treta. Né? Enquanto as pessoas continuarem olhando para o Elon Musk como a um dono de rede social, um milionário excêntrico, né? A criança mimada, o enfant terrible. Gente, enfant terrible é o Diogo Mainardi, não é um cara desse. Né? Assim, a gente está num período, se vocês forem lá procurar o artigo do Brás no final do ano passado, começo desse ano, aliás, a respeito disso, a gente está num período, né, em que mais há conflitos armados, né, guerras, no mundo. Nunca na história teve tanta coisa assim acontecendo ao mesmo tempo. Tantas guerras simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. E claro, quase todas elas com o dedo dos Estados Unidos. E são todas guerras que usam tecnologias disruptivas. Então, ou seja, o Elon Musk ele faz parte de tudo isso, para o bem ou para o mal. Vejam, não estou falando assim, nossa, olha que legal. E não importa que a avaliação se ele está ajudando, né, ou atrapalhando o mundo, né, com isso aí. O negócio é que ele está envolvido nisso, né, até o pescoço. E todo mundo que está envolvido nisso depende dele. Né? Ou depende diretamente do serviço dele, ou depende que as coisas do Elon Musk não funcionam bem para você não tomar uma bomba na cabeça. Então, isso é o Elon Musk. Né? É isso que esse cara representa.